Fala galera, professor Leandro Morgado com mais Olimpíada aqui para vocês. A gente está trabalhando nessa playlist a Olimpíada Brasileira de Informática, que são só questões de lógica, ótimas aí para a tua preparação para outras Olimpíadas, para concurso público também e claro para diversão, né? Essas questões são super legais, super divertidas de fazer. Olha só o que ele está dizendo nessa, gente. 2018, iniciação nível 1. Essa foi da terceira fase, tá? Uma prova da última fase, então vale muito a pena a gente dar uma olhadinha com carinho. 8 amigas, Edna, Flora, Guga, Hilda, Késia, Ruth, Sol e Thaís. A gente vai colocar só a primeira letra, tá? Para ficar mais fácil. E, F, G, H, Q, R, S e T. Beleza? Vão se apresentar no show de final de ano. Ok. Cada amiga vai cantar uma vez, uma de cada vez, tá? Então vai ter uma ordem de apresentações, né? Vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. E tem algumas restrições ali que ele colocou, tá? Thaís canta em algum momento antes de Ruth, Flora e Késia cantam antes de Guga. Então tem várias condições ali que ele coloca, tá, gente? E aí ele começa a fazer várias perguntas, se eu não me engano são 6 perguntas sobre esse tema, hein? Então a gente vai ficar pensando bastante sobre isso e tentando entender a situação, tá bom? O que eu recomendo para vocês, gente? Recomendo assim, ó, primeiro, foco nessas restrições. Nessas restrições aqui vai valer para a questão 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai valer para todas, entendeu? E daí em cada questão ele coloca mais alguma hipótese. Por exemplo, nessa questão 7, ele está assumindo que Guga é a terceira a cantar. Mas isso só vale para 7. Como a gente já viu, né, gente, em outras questões aí da UBI. Tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada nas restrições iniciais aqui, ó. A primeira fala que a Thaís canta em algum momento antes de Ruth. Isso é importante, tá? Vamos fazer uma anotação para isso aqui, ó. Vou colocar assim, tá? A Thaís, ela vai cantar antes da Ruth, ok? Flora e Késia cantam antes de Guga. Então vamos anotar isso. Flora e a Késia vão cantar antes de Guga. Maravilha. Sol e Edna cantam antes da Hilda. Sol e Edna cantam antes da Hilda. E Hilda canta antes de Ruth. Vamos anotar isso aqui. Hilda canta antes da Ruth e após a Késia. Tá? Então assim, gente, ó, a dica é, só com essas condições não vai dar para fechar a ordem completa, né, das apresentações. Mas aí a gente vai vendo o que pode e o que não pode, entendeu? Por exemplo, a Ruth aqui, ó, a Ruth parece que ela está mais para o final aqui, né? Porque ela ficou depois da Hilda e a Hilda também ficou depois da S e da E, entendeu? E a Ruth também ficou depois da T, então parece que a Ruth está mais para o final, né? Parece que algumas outras estão mais para o começo. Aí tu vai ter que pensar, pensa com carinho, né? Como é que fica a configuração aí. Tenta fazer, gente, eu recomendo assim, ó, que vocês pausem o vídeo por um bom tempo, tá? Tentem fazer as questões e logo em seguida a gente faz junto, logo em seguida a gente confere passo a passo. Eu vou até colocar meio que uma tabelinha aqui para facilitar a nossa análise, tá? Colocar as posições aqui delas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Tá? Isso vai facilitar bastante a gente aí para ordenar, tá bom? Então, olha só, o que a questão 7 está falando? A questão 7 está falando que a Guga é a terceira. Guga é a terceira. Então, vamos colocar a Guga aqui na posição 3. Né? Isso vale pelo menos para essa questão 7. Não vale para as outras, mas vale para 7. Ok? Aí, beleza. O que a gente sabe, né? Ele está perguntando, gente, até na pergunta a questão é confusa. Ó. Ele está perguntando qual das alternativas não pode ser falsa. Tá? Aí tu vai ter que pensar um pouquinho pela lógica, né? O que significa que ela não pode ser falsa? Não pode ser falsa significa que ela tem que ser verdadeira. Né? Então, na real, ele está perguntando qual que é a verdadeira. Porque ele podia ter perguntado diretamente, né? Mas ele colocou assim para ver se a pessoa está lendo com atenção, entendeu? Tem que achar aqui qual que é a verdadeira. Beleza. Aí a Guga é a terceira, né? O que a gente sabe das restrições? A gente sabe, por exemplo, que a Flora e a Késia vêm antes da Guga.
Se a Flora e a Késia vêm antes da Guga, eu não sei a ordem, mas eu já sei aqui que na 1 e na 2, né, nessas posições aqui, tem que vir a Flora e a Késia. Tá? Isso é meio lógica, né? Flora e a Késia estão aqui. Consequentemente, nessas 5 posições aqui, vem as outras. Né? Vamos colocar quem são as outras, gente. Thaís, né? Thaís, a Sol, a Ruth, quem mais que faltou? A Edna e tem mais uma, né? Quem que está faltando aí? A Hilda. Isso. Tá? Então são 5 amigas que vai estar na posição 4, 5, 6, 7, 8. Agora olha só que interessante. Olha só que interessante. Vamos analisar a Ruth. A Ruth é aquela que a gente tinha visto que ficou mais para o final, né? Porque olha só. A Hilda tem que ser antes da Ruth. Tá? A Hilda tem que ser antes da Ruth. Mas a S e a E tem que ser antes da Hilda. Então a S e a E também tem que ser antes da Ruth. E a T, a primeira condição, tem que ser antes da Ruth. Vocês estão percebendo? Então, pelas condições que ele falou, gente, dessas 5 amigas, todas elas têm que ser antes da Ruth. De novo, a Hilda tem que ser antes da Ruth. A S e a E tem que ser antes da Hilda, então vão ficar também antes da Ruth. E a T vai ficar antes da Ruth. Quer dizer, não tem jeito, a Ruth vai ter que ocupar a última posição, obrigatoriamente. Tá? A posição das outras eu não sei muito bem, mas a Ruth vai ter que ficar na 8ª posição e, portanto, eu acho que tem uma alternativa que fala isso, né? Tá aqui, ó, letra B. E a Ruth é a 8ª a cantar. Essa alternativa tem que ser verdadeira, consequentemente, ela não pode ser falsa. Tá bom? Então, nesse tipo de questão, vale muito a pena assim, ó, tu coloca a Guga, né? Primeira que ele falou, e daí tu vê quem vem antes e quem vem depois. E aí vai pensando sobre isso para chegar nas conclusões. Tá? Nesse caso, a alternativa certa é a letra B. A Ruth tem que ser a 8ª a cantar. Beleza, meus amigos? Passamos agora para a questão 8. Lembrando que a condição da 7 não vale mais, tá? Então vou apagar aqui a condição da 7. E agora a gente vai ter que repensar a nossa vida, né? Vamos ter que pensar novamente aí nas condições. Ele quer saber quem que não pode ser a quinta. Né? Cada uma das seguintes amigas poderia ser a quinta, exceto. Tá? Então vamos lá, vamos pensar. Né? Por exemplo, será que eu consigo colocar Sol na quinta? Né? Vamos tentar colocar uma configuração aqui, gente, que a gente coloque a Sol na quinta. Ó. A Sol vem aqui, por exemplo, né? Beleza. Aí a única coisa que eu sei é que a Hilda tem que ser depois, né? A Hilda tem que ser depois e a Ruth tem que ser depois da Hilda. Então, eu posso colocar, por exemplo, a Hilda aqui, se for o caso, né? Posso colocar a Ruth aqui. E aí eu acho que está de boa, né? Ó, a Késia tem que ser antes da G, então a Késia eu posso colocar como primeira, talvez. A F aqui, a G aqui, a T aqui e a E aqui. E aí eu acho que cumpriu as configurações, né? Vamos ver, ó. A T ficou antes da R, ok. A F e a Q ficaram antes da G, ok. A S e a E ficaram antes da H, beleza? E Q, H, R, né? Então a Sol pode ser a quinta. Entendeu? E daí tu vai tentando, né? Faz a mesma coisa para Edna, a mesma coisa para Guga, né? Vai tentando colocar elas na quinta posição, né? Se tu achar uma configuração possível que ela fique na quinta, ok, tá resolvido, tá? Essa é uma forma de fazer a 8. Outra forma de fazer que eu pensei é o seguinte, a gente sabe, olha só que interessante, a gente sabe que a nossa amiga Ruth, ela tem bastante gente antes dela. Né? Se eu conseguir achar 5 pessoas que ficam antes dela, obrigatoriamente, ela não pode ser a quinta. Vou repetir. A gente viu, né, pelas restrições que ele deu no enunciado, que tem bastante gente antes da Ruth. Né? Se tiver 5 pessoas antes da Ruth, obrigatoriamente ela vai ter que ser pelo menos a sexta. Vocês concordam comigo? Então vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue, né? Quem é que tem que ficar antes da Ruth? Vamos escrever aqui, ó. Antes da Ruth. Vamos lá, vamos pensar. Bom, H e a Q, né? A H e a Q, obrigatoriamente, isso o enunciado está falando para nós. Quem mais? A T também.
obrigatoriamente, antes da Ruth. E olha só, a S e a E tem que ficar antes da H. Só que a H tem que ficar antes da Ruth, né? Então a S e a E também tem que ficar antes da Ruth, tá? S e a E. Ou seja, a gente achou 5 meninas que obrigatoriamente vão ficar antes da Ruth. Se a gente achou 5 que ficam antes dela, ela não pode ser de jeito nenhum a quinta. Consequentemente, a alternativa certa dessa questão 8 é a letra E. Tá bom? Então, mais uma aí que está resolvido. Vê que não é tão simples assim, né? Tu tem que pensar um pouquinho aí para chegar na conclusão final, tá? Mas também não é o bicho, né, gente? É só tu perceber que tenha algumas tendências, né? E uma das tendências é essa, que a Ruth fique mais para o final mesmo. Beleza, galera? Eu deixei só as restrições do enunciado, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de espaço aí para resolver as questões. E deixa eu colocar de novo aquela nossa tabelinha das posições aqui, porque ajuda pra caramba. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora vamos encarar a questão 9. Né? A questão 9 está dizendo que a Késia é a quinta a cantar. Tá? Vamos colocar aqui a Késia, então. Né? Para a questão 9, obrigatoriamente vai ser a Késia. Ok. Aí olha só, gente. Ó, o que a gente pode ver já, né? A Hilda e a Ruth vão ter que ficar à direita, ok? Isso vem dessa restrição, né? Hilda e a Ruth vão ter que ficar para cá. E a G também, né? A G, olha só a restrição aqui, ó, tem que ser depois da Késia, tá? Então vou colocar a Guga aqui também nas últimas posições. E a 1, 2, 3 e 4 são as outras meninas, né? As outras meninas, não sei a ordem delas, tá? Mas aqui, ó, tem que ser a T, tem que ser a E, tem que ser a F e tem que ser a S, né? Maravilha. Agora vamos lá. Ele está pedindo qual das alternativas poderia ser verdadeira. Tá? Poderia ser, né? Não necessariamente mas poderia ser. Letra A. Hilda canta em algum momento antes de Thaís. Aí pelo nosso esquema, tu já está vendo que isso é falso, né? Isso é obrigatoriamente falso. Por quê? Porque a Ida aparece depois e a Thaís aparece antes, entendeu? Então a letra A não tem como, a letra A não rola, já dá para eliminar. Letra B, Guga canta antes de Thaís. Mesma coisa, ó, a Guga aparece depois e a Thaís antes. Letra B está fora. Letra C, Guga canta antes de Edna. Também, né? Ó, tu vê, ó, só organizando a posição delas, entendeu? Já fica bem visual isso. A Guga vai cantar depois da Edna, então não tem como ser antes. Ruth canta antes de Guga. Será que isso dá, gente? Ó, antes da Flora não dá, ó, letra E. Ó. Antes da Flora não tem como, porque a Ruth está aqui e a Flora está aqui. Então a letra E está errada e só pode ser a letra D de dado. Né? Ou seja, pode acontecer, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode acontecer que a Ruth cante antes de Guga. Né? Porque, por exemplo, a Guga poderia ser a última, né? Por exemplo. Aí ia ficar assim, ó, Hilda, Ruth e Guga. Quanto a isso, não tem problema nenhum, ó, porque daí a F e a Q vai estar antes da Guga, né? A S e a E vão estar antes da Hilda, entendeu? Então, essa configuração aqui é possível, né? Ou seja, pode ser que a Ruth cante antes da Guga, alternativa certa, letra D. A palavra-chave é organização, gente. Organiza as posições ali, que daí dá para resolver. Beleza, vamos passar então para 10. Deixa eu apagar aqui o que a gente fez na 9. Né? E vamos quebrar a cabeça na 10. Cara, essa questão é bem completa mesmo, hein? A 10 está falando que a Flora é a sexta. Então vamos apagar o que a gente fez aqui, né? E agora mudou a condição. Agora ele colocou a Flora na sexta posição. Olha só. A Flora vem aqui. Aí vamos fazer a mesma análise, né, gente? Quem vem antes, quem vem depois? Tá, eu sei que obrigatoriamente a Guga vem depois, né? A Guga vem depois, obrigatoriamente. E mais alguém? Não, necessariamente não. Vamos analisar, vamos lá. Qual das seguintes alternativas é sempre verdadeira? Sempre verdadeira. Está falando que Hilda canta em algum momento antes de Guga. Ah, essa é legal, essa é bem interessante, porque olha só. A gente sabe que a Guga tem que estar ou na posição 7 ou na 8. Tá?
Então vamos pensar a letra A. A letra A está afirmando que a Hilda canta antes da Guga. A pergunta é, será que a Hilda pode cantar depois da Guga? Bom, se a Hilda cantasse depois da Guga, teria que ser assim, ó, pensa comigo. Teria que ser Guga e Hilda, né? Só que essa configuração não dá, gente. Essa configuração não pode. Por quê? Porque a Ruth tem que ser depois da Hilda. Entendeu? Então isso aqui não tem como, isso aqui é impossível, tá? Consequentemente, a Hilda não pode estar na posição 8. E se a Hilda não pode estar na posição 8, ela tem que estar nas primeiras. Ou seja, ela canta sim antes da Guga. Entendeu? A alternativa certa nesse caso vai ser a letra A. De novo, gente, vamos lá. Vamos nesse raciocínio que eu quero que vocês entendam bem o que a gente fez, tá? O que a gente fez é o seguinte. Se por acaso a Hilda cantasse depois da Guga, ela teria que ser a 8. Porque a Guga a gente já sabe que está aqui, né? Então a Hilda teria que ser a 8. Só que a Hilda não pode ser a 8, porque a Ruth é depois dela. Tá? Então, obrigatoriamente, a Hilda vai ter que estar nas primeiras posições, portanto, a alternativa certa, letra A. Bem legal essa 10, hein? Bem legal mesmo, até fica de exercício para vocês, tá? Dar uma conferida nas outras, mas a alternativa certa é a letra A. Beleza, queridos, vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui o que a gente fez. E a próxima está falando o quê? Qual das seguintes poderia ser verdadeira, né? Poderia ser verdadeira. Vamos lá? Será que a Edna pode ser a 7ª? Tem como colocar a Edna aqui na posição 7? A resposta é não, né? Não dá. Porque olha só, a Hilda tem que vir depois e a Ruth tem que vir depois da Hilda. Então, quer dizer, eu teria que ter mais 2 posições aqui, né? Então, a Edna não pode ser a 7, não tem jeito. Thaís, a 8ª, é óbvio que não, porque a Ruth vem depois, né? Então, Thaís não pode ser a 8ª. A Guga também não pode ser a primeira. Essa questão é bem tranquila, hein? A Guga não pode ser a primeira porque tem gente antes dela, né? Antes da Guga. Então, cai fora a letra D. A Hilda não pode ser a 2ª também, porque tem 2 antes dela. Como tem 2 antes dela, ela tem que ser a partir da 3ª só. E aí, a única possível é a letra C, né, gente? Ruth é a 6ª a cantar. Vamos até ver se a gente consegue montar aqui, só para treinar, uma configuração em que a Ruth é a 6ª, né? Será que a gente consegue? Só para ver que pode mesmo. Bom, vamos lá. A Q e a H tem que ser antes dela, né? Então, acho que eu colocaria a H aqui, talvez. Colocaria a S e a E, por exemplo, primeiro e segundo. A Q também tem que ser antes da H. Posso colocar a Q aqui, por exemplo. T aqui, pode ser. E daí vem a F aqui e a G aqui. Né? Vamos conferir, gente. Ó. T antes da R, maravilha. F e Q antes da G. S e E antes da H e QHR. Ó, seguiu todas as condições. Então, de fato, a gente consegue colocar a Ruth na 6ª posição. Tá, gente? Portanto, a alternativa certa é a letra C. Mas essa por eliminação, né? Por eliminação dava para fazer bem de boa mesmo, só pensando ali nas condições do enunciado. Bom, galera, e finalmente chegamos aí na questão 12, né? Tu vê, pô, esse tema foi muito explorado mesmo, entendeu? E a questão 12 está dizendo que a Ruth é a 7ª amiga a cantar. Né? Então vamos colocar a Ruth aqui na posição 7. E aí a gente vai quebrar a cabeça. Ele está perguntando qual não pode ser a 5ª, né? Qual amiga não pode ser a 5ª? Bom, o que eu faria nessa questão aí? Eu acho que eu ia analisar o seguinte. Eu ia analisar, bom, como eu sei que tem bastante gente antes da Ruth, eu ia analisar quais são as amigas que vêm aqui, né? Quais são as amigas que vêm obrigatoriamente antes da Ruth, tá? Então, olha só, a Q e a H. Antes da H tem que ter a S e a E, né? Então, obrigatoriamente, a S e a E tem que vir antes da Ruth. E a T. São 5 que eu já sei. Né? E outra questão, já que a gente conversou sobre isso, essas 5 tem que aparecer obrigatoriamente antes da Ruth. Tá? Quem é que faltou aí nas 2 posições, né? Faltou a F e faltou a G.
né? Está faltando a gente colocar no diagrama a F, vamos anotar aqui, está faltando a F e está faltando a G. Só que assim, ó, se eu colocar a G, a Guga, antes da Ruth, se eu colocar aqui nessas posições, a F vai ter que ficar para o final, entendeu? E aí vai dar problema com essa condição aqui, ó, a F tem que ser antes da G. Ou seja, a gente não tem saída, a gente fica sem saída. A gente tem que colocar a F nesse grupo aqui, obrigatoriamente a F nesse grupo, e obrigatoriamente a G vai ser a última, entendeu? Então não tem jeito, né? Nesse esquema a Guga vai ter que ser a última, e se ela vai ter que ser a última, ela não pode ser a quinta. Beleza? Então a alternativa certa, a letra E, Guga, e está resolvido, gente. Está resolvido aí um tema muito legal da Olimpíada Brasileira de Informática. Tá, gente? Eu sei que talvez tenha ficado um vídeo meio longo aí, mas assim, ó, é trocando essa ideia que a gente vai evoluindo, entendeu? E como tem bastante questões aí sobre o assunto, eu acho que valeu muito a pena trazer esse tema para vocês. Queridos, muito obrigado pela atenção, tamo junto. Pode ter certeza que o Matemática com Morgado vai continuar aí fazendo conteúdo legal de Olimpíada para ajudar na tua preparação. Beleza? Grande abraço, galera. Não esquece o like, não esquece o comentário e até a próxima.